Abra sua Bíblia, por favor, duas vezes. Mateus 9, 22. Mateus 9, 22. E deixe-a aberta. Deixe-a aberta também em Marcos capítulo 5. Aumente sua fé, é a temática do mês. Alguns pastores já falaram sobre esse tema, e nós vamos continuar aqui, falando um pouquinho sobre aquela jovem mulher que tinha um fluxo de sangue, um fluxo hemorrágico. E nós vamos pegar como base então, Mateus 9, 22, que diz assim: voltando-se Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Mateus 9, 22. Eu digo para você que está passando por alguma enfermidade, no tremor e no poder de Deus, Jesus olhando para você, já olhando para a tua fé, te diz: filhos, ânimo, Jesus te cura nesta manhã. Amém? Jesus te cura nesta manhã. E eu creio que Ele faz obras maravilhosas e está fazendo em nosso meio. Então nós lemos o texto de Mateus 9, 22, agora eu quero ler com vocês Marcos 5, de 25 a 34. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele e entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Que o Senhor acrescente a leitura da palavra. Na cultura judaica, esta mulher, uma mulher de aproximadamente entre 23 e 25 anos, ela sofria há 12 anos de um fluxo hemorrágico. E qualquer pessoa que sofresse uma enfermidade como essa, na lei judaica, ela era considerada imunda. E ela ficava até mesmo fora dos cultos divinos. Seja a que Deus estivesse cultuando, ela não podia se misturar. Mas era um mal comum na Palestina. Era um mal comum. O Talmud nada mais é do que uns livros básicos da religião judaica, como uma forma de complemento da Torá, que fala sobre tradições, doutrina, lei moral, lei doutrinária. E eles tinham esse livro, e esse livro dava algumas sugestões de como ficar livre desta doença. Na realidade, esse livro ele dá 12 formas, de 10 a 12 formas, para que essa doença fosse curada. No entanto, essa mulher já tinha feito de tudo o que as pessoas diziam, simpatias, já tinha buscado de todas as formas, e ela estava cansada daquela situação, porque era uma mulher marginalizada, era uma mulher à beira da sociedade, não podia estar com o povo aonde ela queria, porque era considerada impura.
Pastor, aonde você quer chegar? Veja que quando Marcos narra essa história, ele diz que essa mulher já tinha provado de todo tipo de cura, de todo tipo de tratamento que podia acontecer, mas ao invés dela melhorar, ela estava o quê? Piorando. A situação dela estava se agravando. Terrível essa enfermidade, pois quem sofria, segundo Levítico 15, 27, era sujo, era impuro, e como eu disse, ficava marginalizada. Agora você imagina, ela ouve falar de Jesus, ela tem uma situação que ninguém pôde curá-la, talvez tenha gastado todos os dólares, reais, não era essa moeda na época, mas tivesse gastado todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, e provavelmente já estava aguardando o pior acontecer, mas ela não podia ir até Jesus. Por quê? Sempre atrás de Jesus tinha o quê? Uma grande multidão. Repete comigo, uma grande multidão. Ora, muitas daquelas pessoas conheciam esta mulher e sabia do problema dela. Sendo ela então considerada imunda, será que a deixariam estar com Jesus? Será que a deixariam entrar no meio da multidão que acompanhava Jesus? É claro que não. Mas ela ouviu falar de Jesus, então o coração dela tremeu, a mente dela acreditou, e dizendo, se eu apenas tocar naquele homem, se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curada. Então na temática aumente a sua fé, você tem que a partir deste momento passar a acreditar mais, que se ao menos você ouvir falar de Jesus, e tomar essa palavra para si, eu e você seremos curados. Curado da enfermidade física, curado da enfermidade espiritual. Amém, igreja? De modo que ela se aproximou, ela conseguiu se aproximar de Jesus, sem ser vista, e tocou a borda, a orla de sua túnica. Esse bordo, ou essa borda, essa orla, era a túnica de Jesus, e pela tradição judaica devia ser chamado de zizite. O que é isso? São 4 borlas de linho azul que todo varão judeu devia usar em sua túnica, segundo a imposição da lei judaica em Números 15, 37 a 41. Tocando nessa vestimenta, ela pensava consigo, puxa, aquele homem tem feito tantas coisas, tem ouvido falar tantas coisas a respeito daquele homem, tantas coisas boas e também coisas não boas ela ouvia falar, mas no coração dela ela estabeleceu para si que se então ela tocasse, alguma coisa aconteceria com ela. E aquela mulher, ela se envolveu em meio à multidão, e aquela mulher, ela foi dando um jeito, se infiltrando entre os discípulos, se infiltrando entre a multidão, e de repente o que acontece? Ela consegue, prostrada, ela consegue tocar na orla de Jesus. Ela tocou na roupa de Jesus. Então alguma coisa diferente aconteceu. Mas não aconteceu só com ela, aconteceu com Jesus. Note, não aconteceu só com ela, aconteceu com Jesus. Tocando ela na orla, nessa parte da vestimenta de Jesus, foi como se o tempo parasse. Devemos imaginar como se estivéssemos vendo um filme e repentinamente nós nos vemos olhando para uma imagem, para uma foto, para a cena desse filme de uma forma fixa. Quantas vezes nós estamos assistindo um filme e quando ele é um CD, ou antigo DVD, ou qualquer outra forma de assistir, você dá uma paradinha, dá aquela curiosidade de parar a cena e ficar olhando a cena anterior, ou um quadro, ou uma fotografia, alguma coisa. Imagina que naquele momento aconteceu isso na vida dela e na vida dele, porque ele sentiu que dele havia saído virtude, poder, alguma coisa saiu de mim, disse ele. O mais extraordinário e referente a esta cena é que instantaneamente Jesus parou em meio à multidão, e foi como que se nesse momento a única coisa que houvesse no mundo
fosse aquela mulher. Notem, Jesus em meio à multidão, a cena, uma mulher doente, considerada impura, marginalizada, vai até Jesus e toca em sua orla, e de repente ele para dizendo: ei, alguma coisa aconteceu, parou tudo, para tudo. E aí ele pergunta para os discípulos: quem me tocou? Os discípulos, claro que talvez não tenham pensado isso, mas se eu estivesse com ele, eu ia falar assim: no meio dessa multidão toda, como é que eu vou saber quem te tocou? Mas Jesus sabia quem havia lhe tocado, mas ele queria ver a reação das pessoas que o seguiam, e também daquela mulher. Será que ela ia tocar e ia fugir? Será que ela ia tocar e alguma coisa extraordinária, e o céu ia descer, ou a terra ia subir? Será que alguma coisa ia acontecer? Jesus então está diante de uma cena, os discípulos também, olhando de um lado para o outro, de quem será que Jesus está falando? O que há de tão importante no milagre desta mulher com o fluxo de sangue, que levou 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, a narrarem o milagre? No que implica uma mulher sofrer de hemorragia constante naquela época? Como dimensionar a fé daquela mulher? Será que ela só queria ser curada? Ou será que Jesus poderia ser algo mais para ela? Então eu escrevi aqui: então notemos que é essencial deixar registrado que os milagres narrados pelos apóstolos têm a função principal de levar os homens a crerem que Cristo é o Filho de Deus. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo naquele momento. Alguém tocou no Filho de Deus. De mim saiu poder. Alguém tocou o coração de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. É o que está no Evangelho também de João 20, 30 e 31. Marcos e Lucas registraram que a mulher já havia gasto todos os seus bens com os médicos, conforme vemos no texto que lemos. Os evangelhos sinóticos também, Mateus e Marcos, destacam que uma mulher sofria dessa hemorragia há 12 anos, e ao ouvir falar de Jesus, então ela passou a acreditar em Jesus. Quem aqui acredita em Jesus? Levanta a mão. Pastor, que pergunta estranha. Se eu estou numa igreja evangélica, se eu estou numa igreja que anuncia o evangelho de Jesus, então eu creio. Negativo. Lamentavelmente nós temos visto dentro das igrejas pessoas que ainda duvidam da eficácia, do poder e da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós não podemos ter dúvida nenhuma a respeito, como a irmã Odila falou no começo, nós não podemos vir à casa do Senhor só pelo que Ele faz. Nós precisamos vir pelo que Ele é. Ele é o Filho de Deus e Ele está aqui através do Espírito Santo. Amém? E Ele está pronto para ouvir a tua oração, Ele está pronto para aumentar a tua fé, Ele está pronto para fazer sinais e prodígios na tua vida, Ele está pronto para mudar a tua vida como ela está. Ainda que você seja crente, ainda que você já tenha aceitado Jesus como seu Salvador, saiba que Jesus quer um lugar no seu coração nesta manhã. Jesus quer um espaço na tua vida. A temática desta manhã e o texto abordado nada mais é do que dizer a você: Jesus, o Filho de Deus, quer te visitar nesta manhã. Jesus, o Filho de Deus, quer visitar a tua família nesta manhã. E até onde eu entendo, eu e minha família precisamos de Jesus todos os dias. E você também. Ele quer se aproximar de você. Mas notem que a mulher, ela podia ter ficado sentada, esperando que Jesus passasse por ela e ver que ela tinha um problema. Mas a fé fez com que ela tivesse uma ação. E a ação qual foi? Correr para tentar ao menos tocar as vestes de Jesus. Você não vai ser abençoado, você até pode ser abençoado na tua casa, mas quando você vem à comunhão dos santos na igreja, prestar louvor e adoração a Deus, meu irmão, Jesus te visita, Jesus te salva, Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus muda a tua vida, Jesus abre portas, Jesus faz o impossível acontecer, porque Ele é Deus, aleluia.
E aquela mulher creu nessa situação. Então ela foi até Jesus, se lançou e tocou na barra da túnica de Jesus, na hora de Jesus, porque ela sabia que alguma coisa pudesse acontecer. Mas note bem, ela tinha no coração dela que se ela tocasse, ela poderia ser curada. Amém? Sim ou não? E se ela não fosse curada? A atitude de fé, a atitude de coragem dela, a ação dela, já teria feito dela uma nova pessoa. Porque ela estava buscando o texto que a irmã Odila leu na abertura, Hebreus 11:6, diz que Jesus está pronto para abençoar todos os que o buscarem, por intermédio da fé. E se você crê que Jesus é a solução para o teu caso, para a tua família, para a tua situação, Ele vai se fazer presente e vai honrar a tua vida nesta manhã. Prosseguindo, além do sofrimento físico e da desesperança dessa mulher que tinha essa enfermidade, o fluxo de sangue, ela, além de ficar longe da sociedade, não podia participar de festas religiosas, não podia ir a templo, ela tinha que permanecer confinada, isolada, não podia se relacionar com pessoas, não podia nem mesmo ficar com seus familiares, porque o que ela tocasse se tornaria impuro. E as pessoas não queriam que ela tocasse em Jesus, porque pela lei judaica, se ela tocasse em Jesus, Jesus também ficaria impuro. Mas o processo foi o inverso. Ela tocou no puro e ficou curada. Glória a Deus por isso. Nós, concebidos em pecado, buscando a santidade, buscando a pureza, buscando a perfeição, ainda assim estamos sujos diante do Senhor. Mas ao tocar nele pela fé, nós ficamos limpos, purificados, justificados. Como deve ter ficado apreensiva aquela mulher quando foi descoberto que no ato de tocar as suas vestes, será que Jesus ia me recriminar? Será que Jesus e a multidão ia me chutar? Será que todos ali que me conhecem, que me conhecessem, vão me pegar um de um braço, outro do outro e vai me tirar do meio daquela multidão? Veja que cena que passava pela cabeça daquela mulher. Mas ela teve fé. A fé dela a levou em uma ação. Enquanto as questões iam se avolumando na cabeça daquela mulher sobre o que poderia acontecer, Jesus continuava a perguntar: quem me tocou? A multidão continuou negando. E Pedro, juntamente com os outros discípulos, tentaram dissuadir a Cristo, argumentando e negando. Todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão está te apertando, a multidão está te oprimindo, e o Senhor pergunta quem me tocou? Então Jesus, lá em Lucas 8:33, ele diz: Jesus continuou a olhar entre a multidão para ver quem havia tocado ele. Jesus estava vendo a ação daquele povo. Jesus está vendo a nossa ação aqui. Enquanto eu prego, o Espírito Santo ministra, o Senhor está olhando para vocês aqui, todos. O Senhor está olhando para vocês, está vendo qual que é a atitude de vocês? É acreditar, é desconfiar, é duvidar ou é se apegar? Foi quando Jesus acalmou aquela mulher, olhando para ela, Lucas 8:48, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, seja curada de teu mal. Ser curada no presente, ser curada do teu mal. Ele não estava apenas provendo alívio para o momento, ele estava resolvendo a vida daquela mulher. Aleluia. Jesus, ele não só faz para o momento, ele faz para toda a nossa vida. Por causa da fidelidade de Cristo, que honra aqueles que confiam, a mulher foi salva, recebida por filha. Jesus a chamou de filha. A tua fé te salvou. Ele a chamou de filha, ele a curou. Por quê? Jesus, ele é a fonte de água viva. Jesus, ele é uma fonte inesgotável, pois qualquer humano que tocá-lo é limpo de sua imundícia. Através dela, através da fé, somos ensinados que Cristo é a semente incorruptível, o Verbo encarnado,
pois até mesmo os cadáveres que sobre ele caírem tornam-se limpos. Esse é o poder de Jesus entre nós. A confiança não surge do sofrimento, dos males ou das mazelas diárias. Antes, tem origem na palavra de verdade. Ele passou a confiar a partir do momento em que ouviu, ela passou a confiar a partir do momento em que apenas ela ouviu falar de Jesus, como eu e você um dia ouvimos falar de Jesus e o aceitamos como seu Senhor e Salvador. Agora, vamos a alguns destaques. O que houve aqui? O que houve aqui para que o nome de Jesus chegasse nesta mulher? Para que ela pudesse colocar na mente dela que se ela ao menos tocasse nele, ela seria curada. Qual foi a ação que teve antes de tudo isso? Foi uma ação que a igreja tem que fazer todos os dias. Eu conversava com o irmão João antes do culto, ele me fazia alguns questionamentos, né, irmão João? Por que algumas igrejas se expandem? Por que algumas igrejas ficam pequenas? E eu pude ali conversar com ele em alguns momentos, e a verdade é, a igreja, vindo da palavra eclesia, chamados para fora. Eu venho para a igreja, aqui eu aprendo com o pastor, aqui eu aprendo com os líderes, então eu vou para fora e falo de tudo que eu aprendi. Eu não posso reter o que eu aprendo e ficar só para mim, eu preciso dividir, porque um dia alguém dividiu o que conhecia de Jesus comigo e hoje estou aqui pela graça do Senhor. Porque um dia alguém falou de Jesus para você e hoje você desfruta do poder e da maravilha de ser chamado filho de Deus. Então a ação é de evangelismo. Alguém evangelizou e aquela mulher ouviu. Igreja, fale de Jesus todos os dias da tua vida para quem quer que seja. Pastor Pedro Mendes, em determinado momento de uma palestra, ele dizia para pastores lá em São Paulo: filhos, quando lhes faltarem um sermão, quando lhes faltarem uma devocional, quando lhes faltar uma palavra para pregar à igreja, tão somente fale de Jesus, e a igreja já será alimentada. Aquilo ficou na minha vida, mas eu preciso melhorar, e você precisa melhorar a sua fala a respeito de Jesus. Se ela não tivesse ouvido acerca do Cristo, jamais teria confiança, sim ou não? Alguém falou desse Cristo para ela, e ela então acreditou, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Ao ouvir acerca daquele homem, ela foi invadida por uma confiança tal que considerou que se somente ela tocasse Jesus, ela seria salva. Você crê que Jesus pode mudar a tua vida hoje? Você crê que Jesus pode mudar a vida daquela pessoa que você já a enxerga como perdida? Você acredita que Jesus pode curar a vida daquele alcoólatra que você conhece, que muitos têm, lamentavelmente, alguém dentro de sua casa? Você acredita que o Espírito Santo pode ir lá agora e tirar todo o vício do alcoolismo dessa pessoa? Se você crê, diz amém. Você crê que tendo alguém viciado em algum tipo de droga na tua casa, a essa pessoa, ao ouvir falar de Jesus, ou até mesmo como ele tem os poderes, os atributos de ser poderoso, de estar em todo lugar, de estar em toda a mente, ele pode direcionar o Espírito Santo para essa pessoa agora, e essa pessoa que se encontra marginalizada, ela pode ser curada, ela pode ser limpa, ela pode ser transformada. Jesus provoca uma metanoia, uma transformação que vem de dentro para fora. E isso não é o homem que pode fazer, isso é só Jesus que faz. Amém? Segundo ponto, alguém evangelizou, ela ouviu e acreditou. Agora vem a confiança. A confiança que ela depositou em Cristo era diferente da confiança que ela tinha nos médicos. O médico nos leva a fazer um tratamento. Acreditamos na medicina e na pessoa que a estudou. Mas com Jesus foi diferente. Ela acreditou, além dos médicos, que se ela, mulher impura, tocasse na roupa de Jesus, finalizaria o problema dela.
Ou seja, ela estava indo no médico dos médicos. A confiança dos médicos levou a gastar tudo o que possuía, segundo o texto que nós lemos. Mas a confiança em Cristo lhe trouxe cura. Mais uma parte. Nossa mente nos prende. A nossa mente nos escraviza. Então, mais do que nunca, eu preciso crer. Se a notícia acerca de Cristo não houvesse operado uma transformação, de modo do pensar daquela mulher, jamais ela iria intencionalmente tocar Jesus, pois ela estaria presa ao pensamento de que poderia contaminá-lo. Olha novamente para a mente dessa pessoa. Puxa, se eu tocar em Jesus, ele pode ficar impuro. Puxa, as pessoas não vão me deixar entrar no meio daquela multidão, quanto mais tocar nele. Olha a confusão que estava na mente dessa pessoa. Mas quando nós confiamos, quando nós exercemos, quando nós praticamos a fé, quando nós cremos de todo o nosso coração e depositamos em Deus a nossa confiança, as coisas acontecem. Após apresentar-se prostrada aos pés de Jesus, diante da multidão, e tendo declarado a sua intenção e confiança, Jesus disse: filha, a fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal. Por crer que Jesus podia purificá-la daquele mal, a mulher foi salva, em seguida liberta daquele fluxo de sangue. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, 23: ora sabemos que quem salvou a mulher foi Cristo, pois ele e a fé que havia de se manifestar, diz o texto, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Antes Cristo de ser anunciado, ela confiava na lei, e a confiança dela não podia salvá-la, nem resgatá-la do pecado, nem curá-la da enfermidade física. Mas diz o texto que pela graça nós somos salvos, por meio do quê? Por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom gratuito de Deus. Diz o texto em João 4,10: dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E foi o que aconteceu com esta mulher. Uma coisa é certa: confiança, a parte da fé, que é Cristo que salva. Confiar nos médicos é importante, obedecer um tratamento é importante, procurar recursos é importante, mas nós que somos resgatados por Cristo, temos aqui mais um exemplo de que Jesus pode operar o milagre hoje na tua vida. E eu creio no milagre, porque já vi pessoas sendo curadas milagrosamente. Eu sou fruto de um milagre. Meu braço direito é um milagre em minha vida. Já contei aqui numa das primeiras pregações. Esse braço era para ter sido perdido há muito tempo, aos 14 anos de idade. Mas uma cirurgia, o médico disse: vai ficar murcho, vai ficar bobo, não vai ter movimento nenhum. E eu louvo a Deus porque meu braço direito é melhor do que o esquerdo, porque Jesus operou o meu braço. Os médicos já haviam largado a mão, o bisturi estava do lado para amputar o meu braço. Minha mãe já tinha assinado o termo de responsabilidade e comprometimento. Mas após a minha cirurgia, 7 dias depois, o médico chega no quarto com aquela autorização de amputação e rasgou aquele documento na frente da minha mãe, na minha frente, dizendo: o teu Deus fez alguma coisa diferente na minha equipe. Doutor Xavier e a equipe do Hospital São Camilo do Mandaqui: o teu Deus, dona Nair, o teu Deus fez algo diferente na minha equipe médica. Depois eu soube que ele se converteu ao Senhor, parte da equipe dele se converteu ao Senhor. Jesus faz assim. Eu sou um milagre de Deus. Quando fui levado à igreja com 2 anos de idade, era um menino doente. Minha mãe com 38 quilos. E eu com uma bronquite, eu com pneumonia, e eu com... não sarava. A vida do meu pai era ir trabalhar no meio do dia, voltar para me socorrer e levar para o hospital. Remédios, e nada adiantava. E minha mãe fumava. E meu pai desviado da igreja. Mas um dia minha mãe disse assim: ouvi falar de Jesus nessa igreja aqui atrás. Meu pai desviado não tinha falado de Jesus para minha mãe ainda. Olha como que um desviado pode atrapalhar a vida de muita gente.
Por isso você conhece um desviado. Fale de Jesus para ele e ajude ele a voltar para o Senhor. E minha mãe disse: Zezinho, vamos àquela igreja. E meu pai: você está pedindo, nós vamos. Não, vamos lá, vamos apresentar o Isaac. Eu ouvi falar que lá eles fazem apresentação de criança, não tem batismo. E eu fui para aquela igreja, minha mãe e meus pais me levaram. E o pastor Sebastião Anacleto me apresentou ao Senhor. Uma igreja tradicional. E diz o meu pai que na hora que ele me levantou assim, aleluia, meu pai viu como que um vento passando em cima de mim. E eu saí daquela igreja curado para a glória do Senhor. Curado. Minha mãe chegou em casa, ela tinha 2 maços de cigarro em cima da geladeira. Ela fumava 2 maços por dia. Ela comprava de manhã 2 maços, porque o dela estava acabando, já deixava pronto para outro dia. No dia que ela se converteu a Jesus, no mesmo dia, ela chegou em casa e sentiu o nojo do cigarro e jogou tudo fora. Foi transformada pelo poder da palavra do Senhor. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Da família da Meire ainda tem um, que ainda está dando um pouquinho de trabalho. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai resgatar. Amém? Quero citar uma frase de um escritor, um livro que eu estava lendo. W.B. Yeats escreveu em certa oportunidade, em um de seus momentos de beleza mística naquele livro. O livro não é de misticismo não, tá? O amor de Deus é infinito para cada alma humana, porque cada alma humana é única, e nenhum outro pode satisfazer essa mesma necessidade divina. Deus não se entrega por inteiro a cada ser humano, Deus se entrega por inteiro a cada ser humano individual. O mundo não é assim. O médico atende todo mundo. Jesus parou para atender aquela mulher. Jesus nessa hora inclina o seu ouvido a ti, meu irmão, minha irmã, para ouvir a tua oração. O milagre parece ser mais importante do que o nome dessa mulher, até mesmo do que a idade. Mas era a doença que deixava essa mulher fora do convívio. Quero concluir. A Bíblia diz em Romanos 10:17: pois a fé vem pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Deixando de lado a interpretação detalhada do milagre, vamos retirar dessa mensagem o ensinamento que a mulher propõe. Qual é o ensinamento que a gente aprende com essa mulher, de entre tantas coisas que foi falado aqui? Ela nos ensina que a fé precisa de uma ação, e essa ação tem que ser aos pés de Cristo. Só assim, igreja, nós vamos vencer os medos. Só assim nós vamos vencer os fracassos e tudo aquilo que nos impede de avançar e até mesmo de chegar até Jesus. Ele está sempre disposto a transformar vida. Jesus está sempre disposto a transformar vidas. Jesus está disposto a transformar você também. Mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu já tive a minha vida transformada. Irmãos, vivemos num mundo corrupto, cheio de doenças, cheio de impureza, cheio de situação que a cada dia esse mundo nos contamina. Mas Jesus quer nos purificar, nos limpar nesta manhã. E eu tenho certeza que Ele já está fazendo isso. A mulher tomou uma decisão de tocar a borda do manto de Jesus, da túnica de Jesus. Tinha fé que seria curada e o milagre aconteceu. A mulher curada nos mostra o caminho e diz: agarre, segure o mestre e confesse. De tudo isso que nós pregamos, ela não correu de Jesus, ela ficou firme. E ela disse: fui eu que segurei na orla da tua túnica. Ela não teve medo da consequência que pudesse vir sobre ela. Não tenha medo de aceitar Jesus como seu Salvador. Não tenha medo, irmãos crentes, de entregar a sua vida totalmente na mão do Senhor, no altar do Senhor. Não tenha medo de orar confiante que Ele faz, e acontece. Ele pode e quer curar totalmente, dando-lhe vida e vida em abundância. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Nós vamos ouvir uma canção,
E depois dessa canção eu quero orar com você e por você. Feche seus olhos. O Jesus, o Cristo, que curou a mulher, Ele está entre nós. O Espírito de Deus está conosco. E as coisas podem acontecer a teu favor. As coisas podem acontecer a nosso favor. Com seus olhos fechados, sua cabeça baixa, declare que Jesus é o Senhor da tua vida. Declare que Jesus é tudo que você precisa para a tua vida, para a tua família. Não perca tempo. Faça isso agora. Senhor nosso Deus, aquela mulher cuja palavra não nos relata nem o nome, nem a idade, ela doente há 12 anos, naquele sofrimento, naquele medo, naquela confusão, naquela angústia, ela olhou para o Senhor Jesus, ela ouviu falar dele, acreditou e foi até ele. Que não seja diferente nesta manhã, Senhor. Guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, lavando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O Senhor te tocou nesta manhã, meu irmão. O Senhor te tocou nesta manhã, minha irmã. Fique em pé onde você está. Sendo crente ou não crente, fique em pé neste momento. O Senhor te tocou com a palavra nesta manhã. Coloca-te de pé nesta hora, em nome de Jesus. Não vou te chamar aqui à frente, pode ficar tranquilo. Se a palavra do Senhor te tocou nesta manhã, tão somente tenha um gesto, tenha uma ação. Coloque-se de pé diante da presença do Senhor. Ele está te enxergando. A palavra do Senhor está sendo introduzida ao teu coração de forma fantástica, de forma eficaz. Aquela mulher acreditou que Jesus tinha poder, então ela foi até ele, ela superou os medos, ela passou por cima da angústia, ela passou por cima dos problemas, ela passou por cima da própria enfermidade, ela passou por cima daqueles homens que poderiam tirar ela dali e levá-la para longe, mas ela diz: eu vou até Jesus, eu vou tocar naquele homem e eu vou ser curada, aleluia. E ela chegou naquele homem e ela avançou, se prostrou ali e tocou com a mão dela na orla, na barra da túnica de Jesus. Jesus parou tudo naquela hora e disse: de mim saiu poder, alguém foi curado. Quem é? Quem é essa pessoa que está sendo curada hoje aqui? Quem é essa pessoa que está sendo liberta do poder das trevas nesta manhã? É Jesus. Jesus, Ele está aqui te curando, te transformando. Jesus está erguendo as mãos para você, dizendo: filho, eu paro tudo para te abençoar. Filho, eu paro terra, água, mar, céu. Eu paro o homem, eu paro a autoridade. Porque quando você vier na minha presença, eu te ouço, eu te atendo, eu te honro, porque eu sou Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem alguma enfermidade na tua vida? Se puder, coloque as mãos sobre a tua enfermidade agora. Tão somente coloque as mãos sobre a tua enfermidade. Faça isso agora. Se não puder colocar a mão na enfermidade, coloque a mão no seu coração. Pastor Adriano sempre nos ensina: põe a mão no seu coração e fale com Deus. Põe a mão no seu coração e deposite a tua fé em Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós ouvimos a respeito da fé e da ação.
Nós ouvimos a respeito de uma mulher que doente, angustiada, marginalizada, sofrida, humilhada. Ela ouviu falar de Jesus, assim como nós, e ela teve uma atitude de procurar Jesus, assim como nós estamos aqui hoje procurando Jesus, e nós encontramos a tua presença neste lugar. Então manifesta a tua cura neste lugar, Pai. Qualquer pessoa que estiver doente, doente dos ossos, do sangue, órgãos internos, a cabeça, o cérebro, câncer, AIDS, tudo que estiver provocando angústia na vida do teu povo neste lugar, Deus, em nome de Jesus, hoje eu Rafá, nós te clamamos agora, doença vai embora, suma em nome de Jesus. Infecção, inflamação, toda dor, todo incômodo, toda angústia, é agora, sai no poder do nome de Jesus, eu te ordeno. Enfermidade, mal, demônio, espíritos ruins, saia deste lugar, saia desta vida, no nome de Jesus. Aquela mulher superou, aquela mulher acreditou, e o mesmo Deus que estava ali está aqui hoje, e o mesmo Jesus que foi para a cruz está aqui hoje, vivo, ressurreto, e Ele quer fazer algo diferente na tua vida. Então levante a tua voz agora, você que está me ouvindo, levante a tua voz num único clamor, declarando o poder de Deus sobre a tua vida. Levante a tua voz. Talvez você não tenha esse costume, mas agora eu quero te desafiar. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, faça a tua oração com Deus. Diga: Jesus, estou aqui. Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta, Jesus me transforma. Diga: eu creio no seu poder, eu creio no seu poder, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Dizendo assim, o mal vai embora, e no nome de Jesus a doença que está te escravizando também vai embora. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que faz milagres. E Ele está fazendo isso por mim e por você nessa igreja. Não é sensacionalismo, é crer, é aumentar a fé, é acreditar, é confiar que em Jesus eu posso todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu declaro, igreja, sobre você que orou comigo e confiou que a sua enfermidade, que a enfermidade que estava em você, eu declaro você curado em nome de Jesus. Eu declaro a tua família liberta do poder do mal em nome de Jesus. O teu casamento em dificuldade, o Deus da cura, o Deus de poder, o Deus de transformação, entra no teu relacionamento a dois agora e vai te dar bênção, e vai te dar alegria, e você vai ter a alegria de abraçar o teu esposo, a tua esposa em casa, e você vai ter a alegria de abraçar seus filhos. E se porventura tiver alguma estéril aqui, em nome de Jesus, eu digo para você, que toda esterilidade, estando nos planos de Deus, que você seja mãe e mulher, eu declaro a cura sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos e entregamos esse momento em tuas mãos, Senhor. Você continua mais um pouquinho com sua cabeça fechada, com sua cabeça abaixada, seus olhos fechados. Há alguém entre nós, quero te fazer um convite. Há alguém entre nós que, ouvindo tudo isso, sentiu a necessidade de ter Jesus na sua vida. Eu quero dizer para você que Ele te convida nesta manhã a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, e entregar a sua vida a Ele, para que Ele possa fazer como essa mulher. Essa mulher buscou a Jesus, Jesus a chamou de filha, a curou, a salvou e lhe deu nova vida. Jesus quer te dar nova vida. Tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero orar por você. Há alguém entre nós aqui que deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Apenas faça o sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Não havendo, eu entendo que todos já estão professando a mesma fé no Senhor Jesus. Só pergunta a última vez: há alguém entre nós que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero orar com a igreja neste momento e glorificar o nome de Jesus. Caso você ficou intimidado e não quis vir aqui à frente, como aconteceu em um outro lugar que eu estive há uns dias atrás, você pode me procurar no final do culto, ou pode procurar a pessoa que lhe convidou para estar aqui,
para que a gente tenha um momento de oração. Se você foi abençoado por essa palavra, diga glória a Deus. Pai bendito, no nome de Jesus, entregamos ao Senhor este momento, entregamos ao Senhor a palavra que o Senhor ministrou sobre nós. Entregamos ao Senhor esta igreja e cada um dos que vieram nela, os que estão dentro, os que estão trabalhando, as crianças, todos que estão envolvidos com esta causa, com a causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós ministramos, declaramos a bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Sejamos curados, sejamos transformados, sejamos purificados, que a bênção da fé, que a bênção do exercício da fé possa mudar a tua vida nesta manhã, possa mudar a tua vida todos os dias, até o fim de tudo isso nessa terra. O nome do Senhor seja glorificado, e nós, o povo de Deus, sejamos abençoados. Assim, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.